De volta com o Rio Claro Notícias, de volta falando sobre o Enem, com a turminha aqui do Claretiano Colégio. Turminha não, né? Tem turmona aqui, o pessoal do ensino médio aqui também está participando. E o professor Nilson Rosim, que é o coordenador aí do ensino médio, vai falar sobre a prova especificamente. Qual que é o desafio maior, professor Nilson? O grande desafio aí é a redação, não é? É um tema inesperado, não é? É uma grande surpresa. Eu acho que a grande dica para a redação é não fugir do tema, não é? E lembrando que ano passado foram 500 mil redações zeradas. Nossa. Então é não fugir do tema, prestar bastante atenção no que está sendo pedido e ser coerente com aquilo que vocês vão escrever. O pessoal fica muito assim, preocupado com essa questão da redação e também, o pessoal fala muito que o Enem não é como um vestibular daqueles tradicionais. Ele quer que o aluno tenha um raciocínio mais lógico em volta das questões. É isso mesmo? Muitas vezes não é exatamente a matéria em si, uma conta, e sim o desenvolvimento do raciocínio em volta da questão. É mais ou menos por aí, professor? É exatamente isso, né? Principalmente comparando com os vestibulares mais antigos, que onde o aluno ele tinha que ser guardar as coisas na base da decoreba. Hoje isso não existe mais, não é? O Enem dá a possibilidade do aluno desenvolver todas as habilidades, as competências, né, que eles foram preparados para isso, não é verdade? Sem precisar se preocupar tanto com a decoreba, né? O interessante é prestar muita atenção nas questões, elas são muito parecidas, as respostas são muito parecidas, não é? E não perder muito tempo também, né? A questão do tempo é fundamental, uns 3 né? minutos aí por questões para poder responder. Né? Dicas importantes aí. E a gente também foi, na verdade, conversar com uma especialista, uma psicóloga, para falar da questão do emocional. O que adianta fazer nessa altura do campeonato? Vamos conferir. Adianta estudar? Separe todo o seu material, lápis, caneta, papel, o que você precisa levar. Se localiza onde é o local da prova, se organiza direitinho para não perder a hora no dia seguinte. Então, o que fazer? Estudar em cima da hora vai te causar uma ansiedade, né? Então você vai ficar pensando, o que eu não sei? Ai, meu Deus, por onde eu começo? Isso vai gerar ansiedade e estresse e vai te deixar nervoso. É o verdadeiro branco, como dizem, vem atrelado a essa ansiedade. Então, não adianta. Descansa, que eu acho que é o essencial. Durma bem, cedo, sossegado, que a sua memória vai estar bem ativa no dia seguinte. O que eu faço para evitar a agitação excessiva? Eu acho que é algo que relaxe. Então, assista um filme, que seja de comédia, algum tema que você goste, um livro com um tema nada a ver com o vestibular, né, com o Enem, um livro com uma história, um tema gostoso, uma revista, um gibi, alguma coisa assim que realmente desfoque. Não vão pensar em português, matemática e essas coisas na véspera. Amanhã é dia de Santo Antônio Maria Claré, fundador, da Ordem dos Missionários Claretianos. E a TV Claré preparou uma reportagem especial sobre um pouco da vida dele e os legados espalhados pelo mundo. Um espírito guiado pela fé em Deus, pelo talento para informar e pela vocação para ajudar os mais necessitados. Santo Antônio Maria Claré deixou uma obra que não tem fronteiras, idiomas, níveis sociais. Nascido em 1807 em Salem, na Espanha, aprendeu com o pai uma profissão. A confecção têxtil era o grande objetivo de vida. Em Barcelona, estudou e trabalhou, mas não se encontrou. Até que algo falou mais alto, e então veio o ingresso no seminário de Vic. Foi ordenado padre em 1835, mas os limites de uma paróquia na cidade natal não foram barreira para ele. Claré, ele se percebe da necessidade desse avanço que a igreja precisaria ter para acompanhar a realidade do seu tempo. Começou então uma vida dedicada a evangelizar, educar e informar, pregando de povoado em povoado, de cidade em cidade pela Espanha, escrevendo livros. Santo Antônio Maria Claré foi o apóstolo da pena. Ele escreveu de próprio punho uma glosa, 144 livros. Era o meio de comunicação que existia na época. Não demorou para unir seguidores de suas palavras. Em 1849, em Vic,
fundou a Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria, ou missionários claretianos. Da Espanha, ele partiu para Cuba. Ele não tinha receio de chegar para os donos de escravos e abordá-los com severidade, questionando aquela realidade triste para tantas pessoas negras que pagavam muito com o suor ou com a vida, aquela realidade criada onde a pessoa humana era totalmente desvalorizada. Claret voltou a Madrid para ser confessor da rainha Isabel II. Preferia as missões do que a vida de palácio. Depois chegou a viver em Paris, se refugiou na França até o dia 24 de outubro de 1870, quando morreu. Logo, a Congregação de Missionários ganhou o mundo. No Brasil, chegou em 1895. A história de Claret perdura e cresce até hoje. Na educação, com esse novo horizonte do anúncio do Evangelho, mediante a formação do jovem, a promoção da juventude, a abertura para uma plenitude humana de acordo com a inspiração do Evangelho, com o ensinamento do Senhor, que aconteceu parar em Batatais e fundamos a escola, não fechamos o colégio, transformamos em faculdade e está num caminho cada vez mais crescente de expansão e de qualidade. na comunicação, Colocamos 19 milhões, eu falei milhões, de Bíblias nas mãos do povo brasileiro. Como se isso não fosse pouco, o Padre Nestor colocou mais de 1000 títulos de livros cristãos, católicos, catequese, nas mãos do povo cristão brasileiro. na fé, na caridade. São escolas, faculdades, meios de comunicação, obras sociais espalhadas pelo mundo. Só em Rio Claro o trabalho é feito e reconhecido. Muda histórias, muda vidas. E assim deve continuar. Esse é o desafio, essa é a missão. Estamos espalhados por todo o mundo, por mais de 65 países, levando a palavra de Deus, ensinando, pregando, falando, insistindo, trabalhando com os carentes, porque esse foi o legado que Santo Antônio Maria Claret nos deixou e pediu que nós fôssemos esses protagonistas, junto com ele, dessa visão avançada de ser igreja naquela época e no mundo de hoje. E uma missa hoje, logo pela manhã, já antecipou a comemoração. A celebração em Rio Claro aconteceu na capela do Claretiano Rede de Educação. A homenagem a Santo Antônio Maria Claret veio através de muita fé e oração. É festa do nosso fundador, Santo Antônio Maria Claret. Claret não é mais um patrimônio da congregação dos claretianos, é um patrimônio da igreja, logo é um patrimônio espiritual para a igreja do mundo inteiro. Na capela do Claretiano Rede de Educação de Rio Claro, missionários e fiéis se reuniram para celebrar o carisma e o legado do santo. Inspiração para a vida. Ele era muito devoto do Imaculado Coração de Maria, então a gente procura seguir a santidade dele. Muita fé. Muita fé, muita coragem. Humildade, a sua simplicidade e tudo o que ele fez na evangelização. Procura levar isso para a vida. Isso, a gente procura levar para a vida, exatamente, é o exemplo dele. Sempre que a gente está numa dificuldade, a gente recorre a ele. E sempre a gente sai da dificuldade. É incrível como que, de repente, a dificuldade desaparece. Os cânticos foram outro ponto alto da missa.
A dedicação de Santo Antônio Maria Claré à vida de amor, humildade e santidade foi reconhecida e transformada em inúmeros hinos. Claré foi um homem apaixonado, por assim dizer, pela palavra de Deus. Ele nos contagia com esse espírito de missionariedade que chega inclusive até vocês. Ó Claré, meu bom amigo, pelo mundo vou contigo ao encontro do Senhor. Meu dinheiro, minha herança é o rosto de Deus. A seguir, tem a agenda cultural para você se programar e curtir o fim de semana.